Bom, gente, eu vou mostrar para vocês, apresentar, né, como é que se vai fazer a elaboração desse pré-projeto que o professor solicitou para vocês. Tá? Segundo o texto de Tiago Mazzucato. Eu fiz alguns recortes de algumas falas de Tiago Mazzucato do texto para ficar mais compreensível para vocês, tá? O pré-projeto consiste num documento prévio à pesquisa, escolha do tema, pré-projeto, projeto de pesquisa. Essa é a escadinha que a gente tem que seguir, tá? Escolha do tema, pré-projeto e depois o projeto em si de pesquisa, que vai desde então delinear alguns elementos que precisam estar mais definidos para a etapa seguinte, a construção do projeto de pesquisa, né? Vejamos mais detidamente em que consiste esses 4 elementos mais fundamentais de um pré-projeto de pesquisa. A gente tem a capa, a folha de rosto, tá? A gente tem a questão de pesquisa, a hipótese, o objeto, delimitação do objeto e, por fim, as referências, né? Então, esses aqui são os elementos que são essenciais para se fazer o pré-projeto. No comando que o professor vai dar para vocês, que vai estar disponível no Sigal, no Classes, ele vai dar um modelo de capa e folha de rosto para vocês, tá? Então, a gente vai ver aqui a partir dessa parte 3, né, que é a questão de pesquisa, hipótese, objeto, delimitação do objeto e as referências, tá? Essa capa e folha de rosto aí, ela já vem quase pronta, é só vocês acrescentarem algumas coisinhas. Como vocês veem aqui, tem questão de pesquisa, hipótese. O objeto e a delimitação do objeto é a parte dali que vai haver a elaboração teórica, né? É o texto de mais ou menos uma página sobre o tema escolhido, tá? No final eu vou mostrar para vocês um exemplo de como é que se vai fazer cada etapa dessa no Word, tá? Ensinando as formatações corretas. E por fim, as referências usadas para a elaboração teórica. Detalhamentos das etapas do pré-projeto. 1. Capa e folha de rosto não serão discutidas nessa etapa, pois será elaborada o comando do professor, via Sigal Classes, como eu já falei, né? Então, a gente tem a primeira parte aí, que é a questão de pesquisa. A questão de pesquisa, gente, ela nada mais é do que a problematização do tema, né? O problema que se encontra naquele tema. E aí eu trago algumas aspas do texto também do autor para ficar mais claro para vocês. Há a possibilidade de se formular uma questão de pesquisa sem que seja no formato de uma pergunta, embora, para quem está se iniciando na prática da pesquisa, seja mais fácil elaborá-la como pergunta. Então, eu indico para vocês, nessa questão de pesquisa, iniciarem com a pergunta, tá? E fica mais fácil. Nem toda pergunta é uma questão de pesquisa. Apenas o são as perguntas que justificam que se empreenda uma pesquisa para que se possa alcançar a resposta. Exemplo: qual a renda média do morador de uma determinada cidade? Para solucionar esta pergunta, basta acessar o banco de dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então a gente vê que não tem muito importância, né? Algumas perguntas, algumas questões assim, tá? Por exemplo, eu vou perguntar quantos alunos tem na sala de aula? Isso eu consigo responder dentro de 10 segundos, né? Quantos... Enfim, dá para dar uma entendidazinha, né? A gente tem que focar em temas que tenham importância, em que busque, que faça a gente fazer uma pesquisa,
mais aprofundada, não uma coisa, uma pesquisa que, tal pergunta. E aí eu vou no Google, em uma singela pergunta que eu boto lá, eu já descubro o que eu quero. Então a gente tem que se aprofundar nessas questões de pesquisa, por isso que é importante, tá? Ao elaborar a questão de pesquisa, deve-se ter em mente que a questão de pesquisa deve ter relação direta com o tema da pesquisa, né? Como a gente viu antes do pré-projeto, a gente já tem que ter escolhido o tema, não é? Para depois começar o pré-projeto. Então, a gente tem que procurar uma problematização, que é essa questão de pesquisa, que esteja relacionada com o tema, tá? Não escolher um tema e a problemática falar de outro conteúdo, tá? Não deve se resumir a uma simples quantificação, como eu citei no exemplo aí. Qual a renda média do morador em uma determinada cidade? A gente vai buscar no IBGE e ele já vai dar esses dados, né? Essas quantidades. A quantidade dessa renda, por exemplo. Não deve se resumir a uma simples quantificação. Não deve ser solucionada facilmente com informações novas ou já existentes. Neste caso, pode até se constituir num importante dado para a pesquisa, mas ao não colocar uma questão, problema para ser resolvida, ela não se torna uma questão de pesquisa. Então a gente consegue entender o que é uma questão de pesquisa, é algo que tem importância, né? Que a partir daquela questão faça com que a gente pesquise mais detalhadamente, né? Não é algo que a gente consegue saber assim fácil só jogando no Google ou em alguma instituição contando, né? Por exemplo, quantas placas hoje tem no shopping. Aí eu vou no shopping e já sei, entendeu? Isso não é uma questão, por exemplo, de pesquisa, né? Tem que ser algo que tenha mais relevância, que tenha ali uma metodologia, que eu consiga encontrar esses resultados, né? Que eu consiga buscar isso. As perguntas a seguir seriam exemplos de falsas questões de pesquisas por se resumirem a simples quantificações ou por serem de fácil resolução. As perguntas a seguir são exemplos de simples perguntas que não são perguntas de pesquisas ou questões de pesquisas, tá? Quantos estudantes estão matriculados nesta faculdade durante o ano letivo atual? Qual é o número de vagas no estacionamento do shopping? Quantas vezes as pessoas de uma determinada cidade fazem exames médicos de rotina durante o ano? Isso aqui não é uma questão de pesquisa em si. Nos exemplos acima, a simples verificação da informação junto à faculdade, ao shopping ou ao Serviço Municipal de Saúde já responderia as perguntas. E, portanto, as mesmas são falsas questões de pesquisas, pois não coloca nenhum problema que desafie os estudantes a resolvê-lo e que justifique que os mesmos realizem pesquisas científicas. Então, assim, a gente tem que procurar perguntas, questões, né, que tragam um problema para a gente encontrar as respostas, né? Que às vezes essa pergunta ela necessite de uma metodologia que a gente faça para achar essas respostas. Jamais deve se perder de vista a exequibilidade da questão de pesquisa. Este é um critério muito importante, pois consiste em verificar se a pesquisa é exequível, realizável pelo estudante dentro do prazo disponível e no nível de ensino que se encontra, né? Por exemplo, eu tenho um mês para entregar o meu pré-projeto. Daí eu escolho um problema que eu vou gastar mais de um mês para achar a resposta, né? Para ter os resultados. Por exemplo, eu escolhi o tema lá de verificar dados de uma certa delegacia. A verificação que eu vou levar nessa delegacia vai durar mais de um ano, né? Sendo que eu tenho que entregar o meu pré-projeto em um mês. Então fica uma pesquisa exequível, não é realizável, tá? Então a gente tem que prestar bastante atenção nisso aqui, tá? Em relação ao prazo. Exemplo de questão de pesquisa correta. Vejam, em que medida o vício em
entorpecentes é influenciado pelo nível de frustração dos anseios sociais do indivíduo. Né? Então a gente vê aqui que ele traz, que ele necessita de uma metodologia para a gente achar esses dados, né? Ele faz uma pergunta, né? E esse aqui é o problema dentro de um tema que faz com que eu não consiga achar fácil assim em qualquer lugar. Né? Então, necessita de uma pesquisa mais aprofundada, de uma metodologia ali, né? Então, esse é um exemplo de pesquisa correta, tá? Eu trouxe esse exemplo aqui com esse tema, mas aí vocês buscam outros da área de vocês, de ciências agrárias, tá? Depois da questão da pesquisa, que de fato é a problematização, a gente vai para a hipótese. E o que é essa hipótese? A hipótese, gente, nada mais é do que a resposta possível que eu daria para o problema, tá? Para a questão de pesquisa. A hipótese consiste numa resposta provisória, preliminar, que deve ser elaborada depois de estabelecida a questão de pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer essa questão de pesquisa, essa problematização, nessa pergunta, e depois tentar respondê-la com a nossa hipótese. Lembrando que a hipótese é algo que a gente, é uma hipótese, né? É algo que não é muito certo, que não é certo, é uma ideia, tá? Que a gente responde ali a questão de pesquisa. Lembrando que a hipótese, gente, ela pode ser tanto, digamos que ser confirmada com os resultados da pesquisa depois que você faz a pesquisa, ou ser diferente, tá? Isso não quer dizer que a hipótese que você fez no início tem que estar de acordo com os resultados da pesquisa. Não, tá? Podem ser diferentes, tá? Isso indica que a sua pesquisa andou para frente, tá? Durante a realização da pesquisa, a hipótese pode se confirmar ou ser refutada, né? Por exemplo, tem a questão de pesquisa acima, que eu falei sobre o vício entorpecentes. Eu tentei responder, né? Mas ao longo da minha pesquisa que eu estava fazendo, eu cheguei em um certo resultado. E eu vou ver, será que esse resultado está de acordo com essa hipótese que eu tinha dito no início, né? Porque a hipótese foi uma resposta minha inicial para essa pergunta da questão de pesquisa, né? E depois que eu fiz a pesquisa, eu vou comparar, será que deu certo? Então a hipótese é isso, tá? Ponham isso em mente, porque tem gente que pensa que a hipótese tem que bater igual com os resultados da pesquisa, e não é. A refutação de uma hipótese, caso ocorra, não significa ou indica fragilidade da pesquisa. Muito pelo contrário, significa que a pesquisa avançou, limpou o campo ao eliminar uma hipótese, tá? Depois da questão de pesquisa, né? Depois da hipótese, a gente vai para o objeto, tá? Mas o que é esse objeto? Gente, o objeto, ele é o tema, tá? É o tema da pesquisa. É o título, tá? A escolha da questão de pesquisa implica numa seleção de temáticas que podem ser pesquisadas, tá? Onde efetivamente serão buscados, coletados os dados para verificar a validade ou invalidade da hipótese. Este onde, que não significa necessariamente um local físico, embora em muitos casos possa ser um lugar, consiste no objeto de pesquisa. Ou ainda poderia ser em textos de autores que já pesquisaram sobre o assunto, caso o estudante opte por uma pesquisa bibliográfica. No caso de vocês, que são da área de ciências agrárias, vocês eu acho que vão ali fazer uma pesquisa de fato bibliográfica e não falar sobre um determinado fato ou uma determinada coisa que aconteceu, como disse nessa leitura anterior, né? Deste onde, que não significa necessariamente um local físico, embora em muitos casos possa ser um lugar consiste no objeto de pesquisa. Por exemplo, é, falar buscar algum dado, alguma pesquisa que eu preciso ir numa instituição, tá? Então é isso que ele fala, tá? É uma instituição física.
Ou ainda poderia ser em texto de autores que pesquisam sobre o assunto. Ah, eu vou falar sobre sementes. Caso o estudante opte por uma pesquisa bibliográfica. Então, você vai buscar autores que falam de acordo com sementes, né? Então, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, tá? Estudante poderia escolher um fato como objeto, como, por exemplo, uma tragédia, como objeto de estudo para verificar a hipótese. Como disse anteriormente, né? Este onde não significa necessariamente local físico, embora em muitos casos possa ser um lugar, consiste no objeto de pesquisa. Ele pode ser um fato, né? Que é a tragédia, ou até mesmo um local físico. Justamente para o quê? Para validar ou invalidar essa hipótese, né? Então, depois da questão de pesquisa, depois da hipótese, depois do objeto, que é o tema, a gente vai fazer o quê? A delimitação do objeto, que nada mais é do que a delimitação do tema, tá? Problemática. Aí eu coloquei um exemplo para vocês, tá? A gente tem uma problemática, que é a existência de preconceito nas sentenças judiciais. Como hipótese, tal estudante afirmou que nas sentenças penais existe uma taxa maior de condenação de mulheres, negros e pobres. Informou também que pretende analisar os dados das sentenças de uma determinada vara criminal. Apontou, portanto, qual o objeto de sua pesquisa. Tá vendo aí, ó? O objeto de pesquisa é uma instituição física, que é a vara criminal, tá? Uma delegacia, alguma coisa assim. Tá? Pode ser também, como eu falei anteriormente. O procedimento recomendado é que faça uma delimitação deste objeto. Por exemplo, procedendo a um recorte do período a ser analisado. Por exemplo, essa vara criminal ela vai ter informações de 20, 30 anos, não é? Então, se tem um tema em relação a essa vara criminal, eu vou ficar pensando assim, mas será dessa vara criminal dos 20 anos todos? Será que essa pesquisa eu vou terminar a tempo? Não. Então eu vou trazer uma delimitação, por exemplo, para esse tema, né, que foi aí no caso, para ilustrar durante os anos de 2010 e 2017. Um exemplo que eu dou para vocês, por exemplo, sei lá, digamos que o tema é comida, tá? Vou no restaurante e o tema é comida. A partir de comida, tenho várias. Tem macarrão, sopa e dentre várias outras coisas. Daí eu vou escolher uma, tá? Digamos que eu vou escolher macarrão. Então, dentro do tema, eu delimitei, entendeu? Dentro de um tema geral, eu delimitei do que eu vou falar. Dentro do tema comida, eu vou falar sobre macarrão, tá? Então, essa delimitação, ela pode ser por datas, como vocês viram no exemplo, né? Quando se tem muitas informações, daí a pessoa que fez a pesquisa delimitou entre 2010 e 2017, entendeu? Então é a partir daí que se ocorre essa delimitação do tema, tá? Imaginemos apenas, para exemplificar, que esta vara criminal tenha surgido há 20 anos e pensemos na quantidade de informações a serem analisadas, o que poderia tornar a pesquisa inexequível, ou seja, é aquela coisa do prazo. Eu tenho um ano para fazer esse pré-projeto, fazer a pesquisa, tá? E aí, como vocês viram, a delimitação é de 2010, tem nasce os 20 anos todos. Então, eu prefiro delimitar para certos anos, tá? Como, por exemplo, eu disse, de um ano, né? Eu tenho um ano para entregar esse projeto. Então, eu poderia escolher só 6 meses, tá? Ou de 2 anos anteriores, de 3 anos anteriores, tá? E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Problemática. Devido à precariedade de condições de famílias que moram em periferia, há dificuldade de se ter uma relação entre escola e família.
a hipótese, que é a resposta à problemática. A pobreza, a falta de saneamento básico são coisas que acometem na falta de tempo dessas famílias a terem um acesso recorrente à escola. E aí o objeto, que é o tema, tá? Relação família-escola. Mas essa relação família-escola, ela abrange o mundo todo? Ela abrange o Brasil todo? Né? Aí é onde eu vou delimitar o tema. Né? Esse aqui eu trouxe porque é um exemplo mais fácil de delimitação, porque aquele anterior ele é complicado até para mim entender também. Tá? E eu delimitei, eu especifiquei essa relação. Ó. Delimitação do objeto. Relação família e escola nas comunidades periféricas. Então, assim, essa relação família e escola, ela vai ser falada apenas nas comunidades periféricas, entendeu? E não de um todo, em geral. Então, isso é a delimitação do tema, do objeto, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham nessas partes, que eu talvez me atrapalhei porque é muito texto, aí vocês podem me procurar no WhatsApp também, tá? Por fim, a gente tem as referências usadas para a elaboração teórica. Mas antes disso, eu vou esclarecer uma coisa para vocês. Como eu disse anteriormente aqui, na figura, que a gente tem a elaboração de mais ou menos uma página sobre o tema, é justamente nessa parte, do objeto, delimitação do objeto, tá? Nessas duas partes, aqui, objeto e delimitação do objeto. A gente escolheu o tema, delimitou esse tema, tá? Escolheu o tema, delimitou, e aí vai fazer o embasamento teórico, que é escrever essa uma página ou mais ou menos uma página, tá? E depois a gente vai para a referência, tá? Que tem que estar em uma página específica. Mais para frente eu vou mostrar para vocês. Então aí a gente tem as normas da ABNT, né? Eu trouxe 2 tipos de normas para vocês. A gente tem a norma de referência em meio eletrônico, tá? E tem a norma de referência de livro. Como é meio eletrônico, eu trouxe para vocês de revista, tá? A gente segue o último nome do autor, primeiro nome do autor do artigo, depois título do artigo, título da revista em negrito, como está aí, local de publicação, volume do exemplar, página, mês, ano de publicação, disponível em e o link. E depois acesso em e a data, tá? Norma de referência de livro, sobrenome, nome abreviado, título, subtítulo, edição, local de publicação, editora, data de publicação da obra, tá? Eu coloquei esses porque são os mais recorrentes para vocês. Daí eu trago algumas notícias. Quando a gente vai colocar a data, por exemplo, a gente faz a abreviação dos meses, tá? Janeiro, coloca as 3 primeiras letras, Jan, fevereiro, da mesma forma. De todos os meses, menos o mês de maio, tá? Quando a gente for colocar a data de acesso, por exemplo, a gente tem que, se for no mês de maio, colocar o mês maio escrito todo, tá? De resto, os outros meses são as 3 primeiras letras do nome, tá? Outra coisa, passou de 3 autores, colocar a expressão et al, ou colocar todos os autores, tá? Et al significa e outros, como vocês veem aqui no exemplo, tá? Martins, Eliseu, et al. Então, isso aqui está indicando que não foi só Eliseu o autor dessa obra, tem mais autores aqui, tá? Isso quando se passa de 3 autores, tá bom? Outra coisa, foi retirado o sinal de maior que e menor que ficavam antes e após o link, tá? Por exemplo, ficava disponível em e o link. Antigamente ficavam maior que e menor que, e no meio deles o link. Isso foi retirado, não existe esse maior que e menor que.
e lembrar a vocês que referência, o link não pode estar em azul, tá? Não pode. Às vezes a pessoa copia e cola lá e ele fica azul. Não pode, tá? A única coisa que pode ter cor são gravuras, tabelas, essas coisas de projeto, TCC, tá? Como fazer o pré-projeto para entregar dia 5 de julho? Já que vocês vão entregar dia 5. Depois da capa e folha de rosto, né, como eu expliquei, que o professor vai dar esse comando para vocês, da capa, da folha de rosto, né? Aí vem as outras etapas depois dele. Depois da capa, depois da folha de rosto, vai vir essa parte aqui, tá? Questão de pesquisa, tá? 2, hipótese. 3, obra da pesquisa. Delimitação da obra, tá? E aí eu coloquei o exemplo para vocês. Questão da pesquisa. Devido à precariedade de condições de famílias que moram na periferia, há dificuldade de se ter uma relação entre escola e família, né? Como eu já expliquei esse exemplo anterior, né? Então você já aqui já está bem divididozinho as partes. Questão de pesquisa, que é a problemática, você coloca, tá? Hipótese, coloca também a hipótese. Lembrando que a hipótese é como se fosse uma resposta dessa questão de pesquisa, dessa problematização, tá? Depois, o tema, né, que é a obra da pesquisa, o tema, relação família e escola, como é um exemplo aqui, tá? No seu, você vai escolher lá o da sua área de ciências agrárias. Depois, você vai fazer a delimitação da obra, como eu fiz, tá? Que aqui eu especifiquei que eu vou falar sobre relação família e escola nas comunidades periféricas. Então, meu estudo vai partir das comunidades periféricas, analisando essas duas vertentes, tá bem? Pronto. Nessa parte daqui é onde você vai fazer o texto, tá? O texto todo embasado no seu título, tá? Já delimitado. Aqui eu coloquei para vocês falando sobre citação, citação direta, citação indireta, tá? Mas toda essa parte aqui do texto, até lá nas referências, é para vocês falarem sobre o tema de vocês. Só que aqui nessa parte do texto, todinha, tá? Eu coloquei algumas informações de citação para vocês, tá? Ó, mais ou menos de uma página, tá? Ó, pega essa parte aqui e essa outra. É mais ou menos uma página, essa parte aqui textual que vocês vão fazer, tá? E por fim, as referências, tá? Então é capa, folha de rosto, aí vai vir essas outras páginas a partir daqui, tá? Questão de pesquisa, com hipótese, obra da pesquisa, delimitação da obra, o textinho que vocês têm que fazer, mais ou menos até uma página, e uma página separada, assim como a capa e a folha de rosto, as referências, tá? As referências têm que ficar numa folha só para elas. Aí eu vou falar para vocês sobre citações, tá? Essa parte do embasamento tem que ter mais ou menos uma página, que eu acabei de falar, tá? Depois da delimitação, é igualzinho, vocês vão fazer igual tá aqui, tá? Isso aqui é um modelo, tá? Que eu já fiz para vocês. Pronto, na parte do texto, né? Aqui é um texto que vocês vão fazer sobre, por exemplo, semente. Nessa parte que tem todo esse texto aqui, ó, vocês vão falar sobre a semente. Aqui eu coloquei algumas informações para vocês de formatação, né? De citação, por exemplo, que é muito importante. Caso no seu você queira usar citações diretas ou indiretas no seu embasamento teórico, você irá falar sobre tal tema. Deve-se observar as seguintes regras de citações. Tipos e regras de citação. Existem dois tipos de citação, a citação direta e a citação indireta. Primeiramente, é interessante aprender os dois tipos e exemplos. A citação direta.
é o texto do autor sem se fazer alterações. Por ser a transcrição exata de uma frase ou um parágrafo de um texto, frase e parágrafo em questão será apresentada entre aspas, né? Então, vou pegar aquele texto que eu vi lá no artigo e não vou fazer modificação nenhuma, né? Não vou fazer paráfrase ali, tá? Paráfrase, para quem não sabe, é quando eu leio alguma coisa e reescrevo com as minhas palavras, tá? Isso daí já é da indireta, da citação indireta, quando eu parafraseio. Mas a direta, que é o que a gente está vendo agora, a gente vai praticamente selecionar, dar um Ctrl+C e Ctrl+V no texto, colocar as aspas, tá? Se você primeiro citar a frase, entre aspas, a referência do autor deve apresentar-se na ordem sobrenome, em caixa alta, ano e página, tá? Lembre-se, sobrenome do autor em caixa alta, tá? Se você primeiro referenciar o autor, para depois fazer citação, use sobrenome, ó, não em caixa alta, ano, número de página. Exemplo. Exemplo de citação direta antes da referência do autor. Vejamos, eu peguei lá de um Ctrl+C e Ctrl+V do que o autor falou no texto, coloquei as aspas, e aí eu vou referenciar ele depois, no final da fala dele, aí eu tenho que colocar assim, ó, caixa alta, 2008 e a página, tá? Que é o ano de publicação aqui no caso, tá? E a página. O exemplo de citação direta referenciando o autor primeiro, que às vezes a gente vai escrever um texto e diz assim, segundo fulano de tal, né? E aí a gente coloca a fala dele, que é o que a gente tem aqui, ó, segundo Vaz, tá? E aí, ó, dá o Ctrl+C e Ctrl+V do texto dele, igualzinho, sem alterar nada, e bota as aspas, tá? Isso é citação direta. Quando tiver aspas, é citação direta, tá? É um Ctrl+C e Ctrl+V que você faz. Daí, ó, o nome do autor fica fora do parêntese, não em caixa alta. Em caixa alta, gente, é todas as letrinhas maiúsculas, tá? E depois ano e a página, tá? E agora a gente vai ver o quê? Citação indireta. Isso quer dizer que fica a cargo de você descrever com suas próprias palavras a ideia da referência original. Ou seja, eu li um texto e eu reescrevi com as minhas palavras, né? Eu não fiz um Ctrl+C e Ctrl+V. Eu reescrevi aquilo que o autor falou. Seguindo o mesmo formato de apresentação da citação direta, a indireta também deve conter o autor da frase citada, bem como o ano de publicação do artigo ou livro. Apresentar a página em que o conteúdo se encontra é opcional. Exemplo de citação referenciando o autor primeiro, tá? Por exemplo, segundo Lancaster aponta, e aí eu não coloco as aspas, tá? Aqui não tem aspas porque o texto é meu, eu li o que o autor falou e eu reescrevi, então eu não coloco aspas, tá? Então vai ficar assim, ó. Quando eu referencio o autor antes do que ele fala, tá? Sem estar em caixa alta, aqui tá minúsculo, tá? Ó. E o ano, tá? E depois a minha paráfrase do que o autor falou, né? A minha reescrita do que o autor falou, né? Eu não fiz um Ctrl+C e Ctrl+V na citação indireta, tá? Exemplo de citação referenciando o autor no final, tá? Aqui, ó, um aspecto importante na recuperação das informações é a extensão dos conteúdos a serem indexados. Aí no fim, ó, Lancaster e o ano. A diferença, aqui está em caixa alta, tudo maiúsculo, e aqui não, tá? Eu vou mandar esse material para vocês depois, para vocês lerem isso com mais calma, porque às vezes até eu mesmo me atrapalho com tanto texto, tá? Mas é essencial para vocês essas explicações, tá? Com texto. E aí tem outra coisa. Citação com mais de 3 linhas deve-se reduzir o tamanho da fonte para 10 ou 11 e aplicar o reco de 4 centímetros em relação à margem esquerda. Segue o exemplo.
tá? Veja que aqui, ó, é uma citação com mais de 4 páginas, mais de 3, na verdade, né? É mais de 3 linhas. Página não, gente, é 3 linhas, tá? Daí eu tenho que fazer isso, dar um rego de 4 centímetros e colocar ele aqui, numa fonte 10 ou 11, ou seja, né, numa letrinha menor do que o texto, tá? Só, essa regra aqui só funciona, gente, para essa regra aqui da citação com mais de 3 linhas é onde a gente aplica 4 centímetros, tá? Aqui, ó. E a fonte diminui. Eu acho que deu para vocês entenderem aqui, tá? E por fim, as referências, tá? Como vocês viram, a referência também fica com títulozinho igual àqueles nomes anteriores ali, ó, que eu deixei, tá? Ó, questão de pesquisa, hipótese, tudo na sequência. 1, 2, 3, 4, tá? E 5 referências, tá? Numa página específica, eu coloquei. As referências aqui devem estar todas alinhadas à esquerda, ó, sempre virado mais para essa lateral aqui, ó, tá? Todas mais voltada para cá, para essa lateral aqui, tá? Em ordem alfabética, ou seja, ó, Andrade, Andreotti, B, por aí vai. Se tiver C, coloca C, se não tiver, pula para D, se não tiver D, pula para E, por aí vai, tá? O espaçamento entre linhas tem que ser 1, tá? Que é simples. Em uma página exclusiva apenas para referências, sem parágrafo, tá? Aqui, ó, ele não tem esse espaço daqui, tá? Ó, as referências, ele não tem parágrafo, tá? Os links das referências não podem estar em azul, conforme eu falei anteriormente, tá? Gente, como eu falei muito aqui, eu vou depois passar outro vídeo para vocês com a formatação dessas partes, porque eu já estou ficando sem voz, tá? Então vocês assistam esse vídeo, eu vou passar mais um na formatação, mostrando como é que se formata no Word, caso vocês tenham dúvidas, alguém não saiba, tá? E depois eu vou gravar um vídeo ensinando vocês a elaborarem slides de forma bem básica, tá? Um slide mais simples, para caso alguém tenha dificuldade, tá?